mais o aumento de casos de miopia no mundo. A miopia ela já é considerada epidêmica. Só para vocês terem uma ideia, na Ásia, no leste asiático, nós temos 90% dos jovens que saem do ensino médio são míopes. Lá já é um problema de saúde pública isso, e a tendência é que isso se torne parecido na Europa, na América do Norte, países mais desenvolvidos, e chegue até nós, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente já vê esse aumento expressivo dos casos de miopia, principalmente nas crianças. Então, vejam bem aí, ó, se a gente olhar uma perspectiva de 2020, por exemplo, nós temos 33% de casos de miopia no mundo. E a expectativa é que para 2050, quase metade da população mundial será míope. Nós tivemos nos últimos 50 anos uma duplicação dos casos de miopia. Bom, então sabemos que a miopia está aumentando, né? Então, agora a gente vai conversar por que isso é muito importante e extremamente preocupante, né, em questão de saúde ocular. E o que nós podemos fazer para poder retardar, para poder melhorar essa condição que é mundial hoje em dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o básico, vocês já devem saber, mas só para a gente relembrar. Então, o olho normal, quando ele recebe os raios luminosos, eles entram pela pupila e a imagem se foca lá na fóvea, lá na retina. E a pessoa enxerga nítido para longe, para perto. Um olho míope é um olho maior, é um olho grande, é um olho que cresceu mais do que deveria. Então, a imagem, ela se forma antes da retina e faz com que os pacientes enxerguem mal para longe. Então, aqui é a visão do míope, né? Ele enxerga totalmente desfocado a visão de longe, e aí o óculos, né, ou a lente de contato, faz com que ele consiga ter uma visão nítida. Então, aqui eu queria parar, e essa parte é uma coisa que a gente tem que conversar e entender, refletir muito sobre isso. Por que da preocupação desse aumento estratosférico dos casos de miopia? A criança, ela nasce normalmente hipermétrope, né? Porque o olho nasce pequenininho e ele vai crescendo ao longo da vida até aproximadamente o início da fase adulta. Então, antigamente, nós víamos que as crianças se tornavam míopes lá pela adolescência, 12, 13, 14 anos. Isso era o mais esperado. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais precocemente o aparecimento da miopia nas crianças. Então, nós temos um aumento da taxa de miopia, uma precocidade no aparecimento da miopia, que isso é muito preocupante, porque quanto mais precoce a miopia aparece, mais elevada ela vai ser. Porque lembrem que o olho ele vai crescendo até final lá da adolescência e início da idade adulta. Então, quanto mais cedo a criança se torna míope, maior o grau que ela vai chegar. Com isso, com esse aumento de grau, vem as complicações da miopia, que essas sim são potencialmente fatais para a visão. Então, o aumento de casos leva a miopias mais elevadas. E aí nós temos o aumento das maculopatias, do descolamento de retina e do glaucoma, que vem associado com a condição da miopia. Vejam bem, olhem só. Uma miopia até 3 graus, por exemplo, o paciente já vai ter 2,3 vezes mais chance de ter glaucoma, 2,1 de catarata, 3,1 de descolamento de retina e 2,2 de degeneração macular, né? Isso é comparado a uma pessoa que não é míope. Numa miopia moderada, até de 3 a 6 graus, aumenta o percentual. Mas vejam uma miopia alta,
que a miopia elevada é considerada acima de 6 graus. Nós temos 3,3% chance de glaucoma, 5 de catarata, 21 de descolamento de retina e 40 vezes maior chance de uma degeneração macular miópica, onde nós temos uma grande chance de perda da visão, da perda funcional da visão, tanto no descolamento de retina quanto na degeneração miópica, onde nós temos os casos que realmente comprometem mais a visão. Então, é uma coisa muito importante nós nos darmos conta disso, quando nós estamos diante de uma criança, poder avaliar todas as condições que podem causar maior risco para essa criança, né? E hoje nós temos várias coisas que podemos fazer para ajudar, né, a diminuir essa taxa de progressão, fazendo com que esse paciente não chegue a uma miopia elevada, que é o que a gente não quer. Então, uma coisa muito importante, os pais irresponsáveis, normalmente eles não estão cientes dos riscos da miopia como gostaríamos que estivessem. Então, o pai e a mãe, às vezes, o meu filho é míope, vai começar a usar óculos, ok, né? Mas eles não conseguem entender o que realmente pode gerar se essa criança começar a ter miopia muito elevada no seu futuro, né? Muitos pais ou responsáveis também não conhecem que existem tratamentos para a gente diminuir a progressão. Então, hoje em dia, é mandatório uma criança míope a gente já iniciar com tratamento para diminuir a progressão da miopia. Quanto antes atuarmos no tratamento clínico e comportamental, que a gente vai falar mais adiante, para diminuir a progressão, melhor o prognóstico dessa criança. Então, para a gente poder entender tudo isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre a teoria do defocus. O que é a teoria do defocus? Quando um paciente míope ele é corrigido com óculos ou lentes de contato, essa lente de contato ou essa lente do óculos, ela é uma lente divergente. Então, o que ela faz? Ela coloca a imagem central desse paciente no foco. Só que há uma desfocagem periférica, pois pelo formato da lente, a periferia da retina fica desfocada. Vejam ali no desenho. Então, ela gera o que a gente chama de um defocus hipermetrópico. Por que hipermetrópico? Porque o foco da periferia dessa retina vai estar atrás do olho. É como se fosse um olho hipermétrope, né? O míope tem o foco na frente da retina e o hipermétrope tem atrás. Então, as lentes divergentes que a gente usa para miopia, elas jogam o foco central na retina e desfocam a periferia, criando o que a gente chama de um defocus hipermetrópico. Então, o que acontece nesses casos? Essa periferia da retina, ela tem a tentativa sempre de ir para o foco. Então, lá na periferia da retina, as células liberam mediadores químicos que atuam na esclera, fazendo com que a esclera fique mais frágil e possa crescer. Então, a busca do foco periférico da retina nesses pacientes míopes leva ao aumento ainda mais da miopia, porque esse olho ele tende a crescer na periferia, buscando o foco periférico. E no momento que ele cresce a periferia, o eixo axial também cresce e se torna mais míope ainda. Então, a miopia, ela é uma condição multifatorial. Nós precisamos sempre avaliar os riscos do desenvolvimento da miopia dessa criança. E isso inclui principalmente a questão genética. Depois a gente vai falar um pouquinho mais adiante.
o gerenciamento comportamental. Eu acho que aqui é a questão fundamental que a gente tem que se ater em poder orientar essas crianças lá na pediatria, né? Quando a gente começa a identificar alguma coisa ou que a gente já tem uma família míope, então nós temos que orientar para a gente poder também frear um pouco essa miopia. E as intervenções clínicas que hoje existem para poder diminuir a progressão da miopia. As intervenções clínicas, elas conseguem diminuir a progressão de 50% a 75% do aumento da miopia. Então, é um ganho bem considerável que esse paciente vai ter. Então, o risco para o desenvolvimento da miopia na questão genética. Quando ambos os pais são míopes, a criança tem uma chance em 2 para desenvolver miopia. Quando somente um dos pais é míope, 1 para 3. Quando nenhum pai é míope, 1 para 4. Mas não é só a genética que nós temos que observar. Uma refração, um paciente com uma refração aos 6 anos de idade, onde ele apresente, por exemplo, mais 0,75, uma pequena hipermetropia na refração estática, que é a refração com cicloplegia, esse paciente tem um alto risco de desenvolver miopia, mesmo que os pais não sejam míopes. Por quê? Porque ele tem 0,75 de hipermetropia, uma hipermetropia baixa, e aos 6 anos de idade, esse vai aumentar muito o crescimento desse olho, né? Então, nós temos que observar esse paciente muito de perto, porque a tendência é que esse paciente se torne muito míope, tá? Por conta do crescimento do olho. Tá? Gerenciamento comportamental. Isso é o principal, é onde nós temos que nos ater nas crianças, é onde que a gente tem que bater pé nos pais, a gente tem que fazer uma educação, uma orientação bem firme para os pais nesses casos. Então, muitos estudos mostram que as pessoas que passam mais tempo ao ar livre são muito menos propensas a desenvolver miopia que aquelas que permanecem a maior parte do dia entre 4 paredes. Então, hoje nós temos uma diferença muito grande no índice de miopia, por exemplo, da área rural para a área urbana, né? Na área urbana, nós temos muito mais pacientes míopes. Até tem um caso interessante para contar, uma paciente que eu atendi semana passada, uma paciente de 17 anos, que eu atendo desde os 13 anos de idade. E ela tem 1,75 de miopia aos 13 anos de idade, e desde lá a miopia dela nunca mais subiu. Hoje ela tem 17 e continua com 1,5, 1,75 de miopia. E aí eu comecei a conversar com a mãe. E aí a mãe me contou que eles moram numa área rural e que a menina adora as atividades da lavoura. Ela dirige até trator, ela faz tudo que é coisa na lavoura. E ela não tem tempo de usar eletrônicos. Ela praticamente não usa celular nem eletrônicos. Então, você veja bem a diferença que faz, né? Essa menina sempre pegando luz do dia, usando muito a visão de longe, né? Na rua, não fica entre 4 paredes. Então, realmente, isso faz toda a diferença. Também há estudos que mostram que mesmo a criança sendo míope, se ela começa a aumentar as suas atividades ao ar livre, ela pode ter um ritmo mais lento de avanço da miopia. Nas situações em que há uma expectativa educacional mais alta, é mais provável que as pessoas desenvolvam miopia, porque precisam ler mais, precisam usar mais eletrônicos, precisam ficar mais dentro de casa, então, ou nos trabalhos, ou nas instituições, e isso aumenta a chance da miopia. Passar muito tempo focando os olhos em objetos muito próximos
como lendo, escrevendo ou usando dispositivos portáteis como celulares e tablets, aumenta muito o risco da miopia. Então, qual é o gerenciamento comportamental que a gente tem que orientar esses pais e essas crianças? O que é preconizado? 2 a 3 horas por dia de exposição à luz do dia. Estimular atividades externas que não utilizem a visão próxima. Né? Então, não adianta ficar lá na rua usando o tablet. Né? A visão natural estimula a produção de dopamina, que previne o crescimento ocular. Então, a gente sabe que a questão, depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão da atropina também, vocês vão entender melhor, mas tem tudo a ver com a liberação e a maior concentração de dopamina dentro do olho, que ela realmente previne, ela é como se ela fortalecesse a esclera para esse olho não crescer. E o aumento do esforço acomodativo da visão próxima também estimula o crescimento ocular. O uso de eletrônicos e distância muito próxima da leitura. Então, nós devemos limitar os eletrônicos ou alterar seu uso com atividades que envolvam a visão de longe. Então, a gente sabe que hoje em dia a geração ela é muito conectada, né? Ela é muito digital e eles acabam usando muito eletrônico. Então, pelo menos que nessas situações eles possam ter essas 2, 3 horas de atividades ao ar livre e que consigam alterar um pouquinho a visão, alternar, né? Então, usa um pouquinho de eletrônico, vai fazer alguma outra coisa que use a visão de longe, isso tudo alivia, né? Mas os últimos estudos mostram que se a gente fosse comparar o que previne mais a miopia, a exposição à luz do dia ou a limitação do uso dos eletrônicos, é a exposição à luz do dia, tá? Ela tem um efeito mais protetor em relação ao crescimento ocular. Então, as intervenções clínicas, o que nós temos hoje para ajudar esses pacientes? Nós temos atropina, que é um colírio que a gente usa na concentração de 0,001% ou 0,25%, que ela bloqueia quimicamente o defocus. Então, assim, qualquer tratamento, qualquer intervenção clínica para diminuir a progressão, a gente tem que agir sobre o defocus, né? Então, as lentes de contato, as lentes de óculos, que a gente quase hoje não usa mais, mas existem também, elas bloqueiam fisicamente o defocus. Depois eu vou explicar para vocês. E a atropina, ela bloqueia quimicamente o defocus. Que a atropina, ela se liga nos receptores muscarínicos e diminui e aumenta a produção de dopamina dentro do olho. E essa dopamina desencadeia uma cascata de proteoglicanos e uma cascata de agentes químicos que atuam lá na esclera como se fortalecesse ela para evitar o crescimento do olho. Eu vou passar agora aqui um pouquinho. A ortoquei, então, chamada de ortoceratologia, tá? Ela é uma lente de contato que ela é usada para dormir. É uma lente gás permeável, onde o olho consegue respirar mesmo dormindo. O paciente usa ela para dormir. Quando acorda de manhã, ele retira essa lente dos olhos e ele fica com sua miopia corrigida por até 12 horas, tá? Então, qual é o princípio dessa lente? Ela aplana a córnea central e reforça a média periferia. Então, ela altera a forma da córnea. No momento que ela altera a forma da córnea desse paciente, ela muda o defocus lá atrás. Aquela raios da retina periférica, eles vão adquirir, na verdade, agora, com o tratamento da ortoceratologia, um defocus miópico, tá? Então, nós vamos ter a visão central no foco e a periferia antes da retina.
uma periferia miópica daí, fazendo com que a gente não tenha mais o estímulo para crescimento do olho, porque o foco da periferia ele não está atrás, ele está na frente da retina. Essas lentes, elas têm um efeito progressivo, elas têm que ser controladas sempre pelo médico, né? E esse tratamento é totalmente irreversível. No momento que o paciente para de usar lente de contato, a sua córnea retorna à forma normal. E por último, nós temos aqui as lentes bifocais, que são lentes que estão chegando agora, esse mês aqui no Brasil. São lentes que foram desenvolvidas para crianças de 8 a 12 anos, tá? Onde elas têm exatamente o mesmo princípio das lentes de ortoceratologia. Elas alteram o defocus. Porém, elas alteram o defocus pelo borramento periférico da visão. Não é por deformar a córnea. Essas lentes, elas são de troca diária, ela usa e joga fora, são de descarte diário e elas são usadas durante o dia, diferente da ortoceratologia, onde a gente usa à noite. Essas lentes são usadas durante o dia, são lentes super confortáveis, né? E permite com que os pacientes consigam desenvolver suas atividades, as crianças brincar, correr, estudar normalmente. Então, gente, eu vou deixar um agradecimento, meus contatos, se quiserem, tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato comigo. E nesse momento eu estou aberta para a gente poder discutir dúvidas que vocês queiram tirar, porque é um assunto bem relevante e é um assunto que a gente tem que nos preocupar muito hoje em dia. Muito obrigada.